Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar da questão da violência e do crime organizado no Brasil. E o ensejo para essa discussão não poderia ser outro nessa semana em que a gente grava isso aqui, e a gente está gravando no dia 26 de outubro, uma quinta-feira, e para quem está assistindo deve notar que eu estou num lugar diferente, porque eu estou no congresso da ANPOCS, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ciências Sociais, que está acontecendo na Unicamp. E a generosidade aqui dos colegas da Unicamp me arranjou uma salinha da onde eu estou gravando o episódio dessa semana. E aí a gente vai discutir esse tema, né, dessa explosão de violência. Vimos no Rio de Janeiro mais de 30 ônibus, 35 ônibus, ou até talvez um pouco mais incendiados, com a morte, né, pela ação policial de um líder miliciano, né, e isso acabou produzindo toda essa reação. Foi, inclusive, noticiado agora que o nome do governador Cláudio Castro já está na lista negra dos milicianos para ser eliminado, né, que teria ali um zoom de que se tentaria matar o governador ou matar os membros da sua família como uma represália à morte dessa liderança miliciana. E, no fim, o que a gente vê é que parece que o problema, não só no Rio, né, mas no Brasil como um todo, se avoluma. Nós vemos índices crescentes de violência, com brigas entre facções na região Nordeste, né, estados que vêm tendo a penetração aí de grupos de crime organizado, de facções organizadas do crime que migram do Sudeste para lá e que disputam espaço, inclusive com algumas facções locais. Isso tem produzido um crescimento da violência. Vemos também uma letalidade policial imensa, no caso da Bahia, por exemplo, mas também uma letalidade muito grande no Amapá, uma letalidade muito grande, e essa já muito conhecida, no Rio de Janeiro. E vimos até mais recentemente em São Paulo, com aquele episódio do Guarujá em que um policial militar da rota foi alvejado e morreu com o tiro de um membro do narcotráfico ali da região. Houve uma ação de represália da polícia, né, uma operação vingança, que na verdade foi denominada de outra forma no modo formal pela polícia, mas me parece que é claramente uma operação de vingança, com dezenas de pessoas mortas, ao ponto de que nesse trimestre o índice de pessoas mortas em comparação ao que aconteceu no mesmo trimestre do ano passado dobrou. Então nós temos aí um crescimento imenso da letalidade policial também em São Paulo. Enfim, temos um grande conjunto de problemas que entrelaça a ação do Estado, de agentes do Estado, grupos de crime organizado, não só narcotraficantes, mas também milícia, e que tem afetado o país inteiro, ao ponto de que o governo federal agora está tentando aí encontrar uma solução, pelo menos para começar a lidar melhor com esse problema, um plano nacional, tentando reestruturar o Sistema Único de Segurança Pública, que foi iniciado, mas parece que não avançou efetivamente. Até se discute a possibilidade da divisão do Ministério da Justiça com a criação do Ministério da Segurança Pública. Enfim, a temática é quase interminável, mas a ideia é começar pelo menos a conversa pelos últimos episódios do Rio de Janeiro. E para isso, eu tenho aqui como convidado o professor Daniel Hirata, que é sociólogo. Ele é um estudioso da questão da violência, inclusive da violência no Rio de Janeiro, tem estudado o caso das milícias, tem estudado o caso das operações policiais e da sua relação com a violência em diversos lugares. Enfim, acho que seria muito difícil encontrar uma pessoa mais qualificada do que o Daniel para tratar desse problema. Então, eu quero, primeiro, dar as boas-vindas ao Daniel, agradecer a ele por topar fazer essa conversa e pergunto, Daniel, como é que a gente consegue entender, nesse contexto mais amplo, e aí você pode começar desse ponto e abrir para onde você achar que deve, esses últimos episódios que ocorreram aí no Rio de Janeiro? Por favor. Olá, Cláudio. Grande prazer estar aqui com você. Saudar também para todas e todos que estão nos ouvindo. Veja, esses eventos dessa semana no Rio de Janeiro, eu acho que são muito expressivos de duas coisas, né? Em primeiro lugar, do poderio dos grupos armados no Rio de Janeiro, né? Ou seja,
os dados oficiais mostram, né, enfim, que foi o dia com o maior número de ônibus queimados da história do Rio de Janeiro, né? Nós tivemos uma cortina de fumaça que foi muito espessa em várias partes da cidade, as pessoas não conseguiam voltar para suas casas, né? Enfim, um clima de terror, né, em boa parte da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, enfim, as pessoas que estavam em outros lugares voltando para casa, né, para a zona oeste. Foi um dia muito complicado mesmo aqui no Rio. Então, assim, por um lado, é inevitável que a gente né, reconheça que esses grupos armados fizeram, sim, uma demonstração de poder muito grande. Não que a gente já não soubesse desse poderio, né? Nós vamos conversar aqui sobre isso também, mas foi um evento bastante expressivo disso, né? Por outro lado, acho que esse mesmo evento também é emblemático da fraqueza do governo do Estado do Rio de Janeiro no enfrentamento dessa questão, desse problema, né? Enfim, a gente tem aí ao longo de décadas, na verdade, né, e de forma mais pronunciada nas últimas duas gestões, né, ações, né, nessa área de segurança pública que, via de regra, estão baseadas em operações policiais, em favelas, no enfrentamento repressivo e exclusivamente repressivo, porque é claro que esses grupos têm que ser de alguma maneira confrontados, né? Mas a questão é que essa maneira de atuar de forma exclusivamente repressiva já se demonstrou altamente ineficaz nas últimas décadas, né? Enfim, continuam se demonstrando atualmente. O atual governador do Estado do Rio de Janeiro não é a regra, ele aprofundou efetivamente esse tipo de ações. Ele foi governador que foi vice, né, da chapa de Wilson Witzel em 2018, o Wilson Witzel que né, ficou nacionalmente conhecido com aquela ideia do tiro na cabecinha, né, enfim, aqueles tiros em cima de helicóptero, enfim, é uma espetacularização da violência que não leva a lugar nenhum. Temos aí como consequência, né, enfim, desses eventos, né, uma tentativa de aprofundamento disso, ou seja, elegeu-se alguns líderes, né, pessoas que exercem posições de liderança nesses grupos como os grandes inimigos, né, do Rio de Janeiro. O governador quer ser, né, a pessoa que vai fazer o enfrentamento dessas pessoas, sendo que nós já tivemos, né, enfim, gerações de milicianos e traficantes que foram mortos pelas polícias, e isso não alterou em nada a situação. Então é um quadro bastante dramático, né, enfim, porque nós temos, por um lado, um crime que se organiza de forma cada vez mais complexa, tem tudo a ver com a entrada em cena das milícias, né? E, por outro lado, ações públicas que não estão à altura do problema, que, no fundo, acabam fazendo parte do problema, acabam aprofundando esse problema, porque tomam direções completamente equivocadas, né? Enfim, do ponto de vista do que a gente conhece, baseado na pesquisa social, em dados, em evidências, né? Enfim, na literatura brasileira, internacional, etc. Nada disso é levado em conta nesse momento no Rio de Janeiro, né? Então, a gravidade da situação ela é enorme. Eu vi até alguém mencionando, acho que foi uma matéria de jornal, né, que dizia que o governador parece que escolheu a estratégia do inimigo público, né? Porque eu me lembro de um discurso que ele fez logo depois daqueles episódios, né, nominando cada um dos 3 principais líderes do crime organizado no Rio de Janeiro, né? O Zinho, o Tandera e o Abelha, né? Cada um de um grupo diferente, aí 2 milicianos, um ligado ao narcotráfico, como se fosse um pouco aquela coisa que a gente via em filme, em desenho animado americano, né? O inimigo público número 1, aí o Batman vai lá e combate aquela figura. Me parece que além de personificar isso, como se o problema não tivesse muito mais relacionado a toda uma estrutura de crime que está por baixo, né? De novo, né? Um espetáculo com a tragédia, né? Sem uma medida efetiva, né? O que na realidade está sendo feito errado que deveria ser feito corretamente nesse momento, pelo menos? Veja, mesmo do ponto de vista, digamos assim, do encaminhamento persecutório, né,
de indivíduos que fazem parte de grupos criminais, a gente tem ainda, né, enfim, um imaginário que, na verdade, é muito alimentado por um certo populismo penal, né? Tem uma literatura que vem chamando dessa maneira, né? Essas ações que mobilizam, né, os símbolos de ódio e sofrimento com vistas ao retorno eleitoral. Isso sempre funcionou no Brasil, continua funcionando. Há amplo apoio, né, da população com relação a essas ações, né? Enfim, é bom que se diga isso, né? Enfim, porque assim, bom, o governador atua de forma irracional, ele é, enfim, maluco, né? Por que ele faz isso? No fundo, é uma coisa que é altamente rentável do ponto de vista eleitoral, isso aí não tem dúvida nenhuma, e tem, como eu disse, um apoio enorme na população em geral. Todas as pesquisas de opinião mostram isso, né? Porque oferece, de alguma maneira, uma sensação de segurança, né, dentro de uma política geral do medo, né? Enfim, as pessoas têm medo, todo mundo tem medo no Rio de Janeiro. A população que está submetida aos grupos armados, tá certo? Isso tem a ver com medo. Os policiais que vão para as ações, né? A reação violenta, né? Exacerbadamente violenta, militarizada e bélica tem a ver com medo, né? Enfim, uma vez um coronel da Polícia Militar, né, me explicou uma coisa que é muito instrutiva, né? Ele diz, por que é que a Polícia do Rio de Janeiro usa tantos fuzis, né? Enfim, ele dizia, bom, o policial, quando ele sobe o morro, ele tem muito medo, né, enfim, do que vai acontecer naquele momento. Não, né, não sem razão, né, evidentemente. E o problema é que o policial não sabe atirar. Se ele soubesse atirar, ele poderia usar armas, né, enfim, que são comuns nas polícias do mundo inteiro, né? Armas mais leves. A pistola .40, por exemplo, é uma pistola de uso policial no mundo inteiro. Ela é uma policial que ela tem um poder menor de destruir, né, corpos, paredes, etc. Mas ela tem uma capacidade de mobilização da pessoa, né, o stop power, que é muito alto. Então é uma arma que não mata, mas, né, enfim, é uma arma característica do policiamento, né, enfim. Aqui usa-se fuzil. Ele diz, bom, fuzil o cara não precisa saber atirar. O cara mira numa área, ele vai atirar em toda aquela área, aquilo causa um efeito, né, enfim, do outro lado, e para ele causa um efeito, uma sensação de segurança também, porque ele não sabe atirar. Se ele soubesse atirar, ele não precisava usar o fuzil, né, enfim. Então, veja, é toda uma política do medo que está em todos os lados, né, enfim. Aí os governadores mobilizam, né, o medo como um sentimento que angaria votos também. Esse me parece que é um quadro que ajuda a entender. Agora, veja, você dizer lá que o Zinho, o Tandera e o Abelha, né, enfim, são os inimigos públicos, que eles realmente representam o mal e com a prisão ou morte deles tudo vai ser resolvido, é uma falácia, né, porque de fato, né, enfim, inclusive tem um modelo do que é uma organização criminal que é muito antigo, né? Em 1945, tem um livro importante, do Donald Creasy, né, enfim, que estava falando da máfia italo-americana nos Estados Unidos. Isso é um estudo que foi feito a pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, enfim. Ali criou-se, né, enfim, uma ideia de que as organizações criminosas elas tinham esse modelo piramidal, né, enfim. Mas de 45 para cá já se passaram, sei lá, quase 80 anos, né, enfim. E não só o conhecimento acerca dessas organizações, né, se desenvolveu bastante, como as próprias organizações se transformaram, né? Enfim, hoje nenhuma empresa, por exemplo, trabalha no modelo piramidal, né? Enfim, são redes de empresa, cadeias de aprovisionamento, né? Você tem uma outra maneira de funcionamento organizacional que não exclui as organizações criminosas, mas, como eu disse, nada disso parece fazer sentido, né, enfim, porque não é isso que está em jogo, né, enfim. A gente insiste já há bastante tempo, né, enfim, que atacar nessas posições de liderança ou a base, né, dessas organizações é ineficiente. Por quê? Porque pela base o que você faz é encher as prisões e, portanto, alimentar a criminalidade organizada que está dentro das prisões e, ao mesmo tempo, você tem um exército de reposição que está, né, enfim, totalmente pronto para assumir esses postos de base. No caso das posições de liderança, toda vez que você prende ou mata
alguém que exerce uma posição como essa, você abre uma disputa sucessória que intensifica, né, os conflitos entre os grupos armados. Também é uma coisa muito conhecida não só no Brasil, como em vários outros países, ou seja, né, enfim, achar que você vai cortar a cabeça, né, enfim, de uma pirâmide que não tem formato de pirâmide, que aquilo vai resolver, é uma falácia, né, enfim. No fundo, temos insistido bastante que as posições intermediárias, aquelas que permitem as ligações com os poderes políticos e com os negócios associados a mercados legais e ilegais desses grupos, seriam muito mais eficientes, de um lado, para preservar a institucionalidade desse tipo de enredamento criminal, e permitir, inclusive, o maior enfrentamento desses grupos, e, por outro lado, né, enfim, incidir sobre as bases econômicas, né, que permitem, né, uma alavancagem, né, de recursos para a compra de armas e para alimentar toda essa engrenagem. Agora, tudo isso, como eu estou te falando, são coisas que ficam de fora, quando o que está no centro do jogo é só essa política do medo, né, enfim, e essa espectralização da violência que permite, de forma eficaz, angariar votos. Né? Esse é um dilema que a gente não consegue sair. Né? Enfim, é um problema que é reiterativo no Brasil e no Rio de Janeiro. Claro que, né, nós temos, né, enfim, atualizações desse problema, não é o mesmo, né? O populismo penal hoje em dia está em vários países, ganha forma de contornos a depender, né, enfim, da questão democrática em cada país, do tipo de crime que se tem, etc. Enfim, isso a gente pode conversar, mas, enfim, é um fenômeno geral, global, né, enfim, e que reforça uma tendência histórica do Brasil. Então a gente fica meio capturado nesse labirinto, né? Uma coisa que me chamou a atenção, né, que você falou dessa disputa sucessória, né, que surge. Na hora eu pensei um pouco, no caso agora, né, do assassinato desse miliciano, o Faustão, né, que é o sobrinho do Zinho, que por sua vez é irmão do Eco, que foi morto, e que é irmão de uma outra figura, agora me foge o nome do terceiro aí. Carlinhos Três Pontos. Carlinhos Três Pontos, exatamente, que é a família Gomes, né, que chama esse grupo, né? É a família Braga. Braga, desculpa, acho que eu pensei na família do Ciro Gomes e misturei as coisas aqui. Família Braga tem mais a ver com o Roberto Carlos do que com o Ciro Gomes. Ou seja, você foi eliminando literalmente, né? Lideranças dessa organização, dessa família Braga, e foram entrando no lugar outros parentes, quer dizer, morreram 2 irmãos, morreu o primeiro irmão, entrou o segundo, morreu o segundo, entrou o terceiro, aí mataram o que poderia ser o quarto, né? Mas, enfim, não quer dizer que ao assassinarem, se porventura vierem a fazer esse que ainda está aí, ou prenderem, sei lá, que ele não possa ser substituído por outro, né? E a própria divisão, né? Me parece que é o Tandera, né? Que surge justamente de uma divisão, né? Dessa organização, quando justamente morrem as lideranças anteriores, não é? É isso mesmo. Esse é o caminho genealógico, digamos assim, dessa milícia que já foi, né, a maior milícia do Rio de Janeiro, né, enfim, tá aí na origem, né, enfim, da chamada Liga da Justiça, né, enfim, originária de Campo Grande, e que, na verdade, teve um crescimento enorme, né, enfim, chegou da zona oeste do Rio de Janeiro até a Baixada Fluminense, né, enfim, adentrando o interior do estado também, e é porque o ECO era, já o Carlinhos Três Pontos, mas também o ECO, eram articuladores, né, eram pessoas que conseguiam, né, negociar com outras lideranças e fazer uma espécie de federação de milícias, né, enfim, bastante importante, articulada e vasta, né. Quando o ECO é morto pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, então nós temos aí essa abertura, né, das rivalidades entre Zinho e Tandera. Tem outras milícias, mesmo em Santa Cruz tem uma outra milícia, né, enfim, que também disputa, né, com essa mesma milícia do Zinho. Na Baixada Fluminense tem outras milícias também que são importantes, e aí o próprio tráfico de drogas, percebendo o momento de fragmentação desse grupo que era muito forte, começa, né, a tentar conquistar áreas sob domínio das milícias. Veja, o que isso significa? Significa que nós temos uma fragmentação desses grupos armados,
e, ao mesmo tempo, uma intensificação do conflito armado, né? Isso não significa de forma nenhuma que nós temos um enfraquecimento desses grupos, é só uma mudança do ponto de vista morfológico, porque o que é mais fundamental aqui no Rio de Janeiro, que a gente conseguisse enfrentar, de fato, é a lógica do controle territorial armado. Isso é uma coisa que é uma peculiaridade do Rio de Janeiro, né? Enfim, não são todos os estados do Brasil que funcionam sobre essa lógica, né? Enfim, mas aqui no Rio, toda a região metropolitana, né? Toda a região metropolitana funciona, né? Enfim, tem lugares que não são controlados, mas uma grande parte é controlada. E essa dinâmica do controle territorial armado é o que deve ser enfrentado, né? Enfim, ou seja, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de mercados, né, enfim, que funcionam, né, a partir de uma lógica extrativa desses grupos, né, enfim, é uma espécie de extrativismo urbano, né, enfim, que se apoia muito fortemente na produção da própria cidade. Então, assim, por que a Zona Oeste, né? Enfim, a Zona Oeste é uma espécie de fronteira urbana, a cidade cresceu para aquele lado ali, né? Enfim, ela cresce para aquele lado, é o único espaço possível de crescimento. Do outro lado é a Baía de Guanabara, né? E a Baía de Guanabara, a Zona Norte é muito adensada e, né, a Zona Sul também. Então, assim, ali seria uma fronteira urbana, né, uma fronteira da expansão urbana natural, com a produção, né, enfim, da cidade olímpica, né, aqueles investimentos muito importantes, né, enfim, na estruturação do eixo da Barra, que vinha da Barra da Tijuca, que é a Zona Oeste, até o centro da cidade. Nós tínhamos um direcionamento maior ainda do crescimento urbano para aquela região, o BRT, o Parque Olímpico, né, uma série de equipamentos e de infraestrutura urbana foram criados e estavam apontando ali, teve uma valorização imobiliária muito grande, e as milícias estavam nesses lugares. Então, aquilo foi um estímulo para o crescimento das milícias que foi muito grande, né? Porque, vamos dizer, como é que... O desenvolvimento da região pelo Estado ajudou as milícias, é isso? Sim, não é uma coisa intencional, né? Claro. Sim, mas é que às vezes a gente imagina que é a falta do Estado, né? E o que você está apontando é que não é tão linear assim. Não, a milícia ela não tem nada a ver com falta de Estado, ela tem a ver com uma certa presença do Estado, né? Enfim, um tipo de presença do Estado. É disso que as milícias se alimentam, né? Enfim, seja porque vai explorar esses negócios associados, né? Enfim, a mercados que têm mediação, ou pelo menos deveriam ter mediação estatal, né? Enfim, estou falando aqui, por exemplo, loteamento, construção imobiliária, compra e venda de imóveis, provimento de infraestrutura urbana, de água, de energia elétrica, né? Enfim, internet, gás de cozinha, lixo, né, o serviço de lixo, eles atuam em todo, ou seja, é a própria produção da cidade esse é o coração do modelo de negócio das milícias, é a produção da cidade, né, enfim. Então esse direcionamento para a Zona Oeste favoreceu demais as milícias por um lado, né, enfim, e por outro havia também uma tolerância, né, uma conivência. Nós temos uma série de autoridades que fizeram declarações públicas em favor das milícias, que as milícias se aporavam, né, como defensores das pessoas contra o avanço do tráfico de drogas, e isso levou, né, a uma certa tolerância mesmo contra esses grupos, né? Então, quer dizer... Quase como se fosse um terceiro setor criminal, né? Era como se fosse um mal menor, digamos assim. Aquilo ali é um mal menor que pelo menos protege as pessoas ali e não deixa o tráfico de drogas avançar. Então, enfim, nós temos, por exemplo, uma base de operações policiais aqui no meu grupo de pesquisa, né? Enfim, a gente percebe que tem um número muito pequeno de operações policiais em áreas de milícia, porque justamente você tem, né, enfim, ou essa conivência ou a participação direta desses agentes públicos nesses grupos, né? Isso acontece de forma muito frequente. As milícias elas se alimentaram muito de policiais e ex-policiais nos seus quadros, né? Isso, as primeiras lideranças das milícias, e até hoje, né? Enfim, nós temos muitos policiais fazendo parte desses grupos, né? Então, quer dizer, veja, é mais uma vez um certo tipo de presença do Estado que nós estamos falando, e não exatamente de ausência de Estado, né? Enfim, o poder paralelo,
né? A gente poder, acho que paralelo, né? Pensando duas linhas, né? Que não se encontram em lugar Senão nenhum. no infinito. Não é uma boa imagem, mas talvez o poder convergente seria mais adequado para pensar esse tipo de relação entre crime e Estado aqui no Rio de Janeiro, né? É porque a gente geralmente pensa nessa proximidade por conta, vamos dizer, da presença de policiais, né, nas milícias, do entrelaçamento entre essas coisas, tanto com a Polícia Civil como, principalmente, talvez, com a Polícia Militar. Agora, o que você está colocando é que não é só esse Estado, das forças repressivas, das forças de segurança, que acaba tendo esse entrelaçamento com a milícia. É o Estado, de um modo geral, inclusive na provisão de serviços públicos normais, né? Agências regulatórias, órgãos de fiscalização, as milícias sabem como funciona o Estado por dentro, por isso que elas são diferentes do tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas é um pessoal ali, né, que a gente pode até chamar de crime desorganizado, né? O pessoal armado que é da venda vedagista de drogas. Um ou outro consegue fazer uma conexão que estabelece rotas internacionais, tal. Fernandinho Beiramar, tem algumas lideranças, né, enfim, que conseguiram, né, fazer esse salto de escala, digamos assim, mas na maior parte molecada de fuzil vendendo cocaína e maconha. Agora, milícia é uma outra história, né? Enfim, milícia é uma outra história. Nós estamos falando de gente que conhece o Estado, né? Enfim, tem participação de gente do Estado, e aí, né, como você disse, não são só policiais, a maior parte policiais, mas tem também agentes públicos em geral, tem políticos, né? Enfim, muitos políticos envolvidos. A LERJ, atualmente, né? Enfim, não posso ficar fazendo afirmações. Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Enfim, tem pessoas que são notoriamente conhecidas por suas relações com os milicianos. Veja só, nós tivemos um secretário não temos mais Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro, né? E o Wilson Witzel extinguiu no seu primeiro dia de governo. Então, você tem uma Secretaria da Polícia Militar e uma Secretaria da Polícia Civil. O homem forte da segurança no Rio de Janeiro era um policial que já havia sido preso em 2010 por uma série de problemas associados à corrupção, mas que volta para ser a pessoa mais importante da área de segurança pública, né, enfim, aqui. Esse cara, né, enfim, que tentou se eleger com a maior fatia do fundo partidário do PL aqui no Rio, foi preso durante o processo eleitoral porque ele estava tramando a morte do Rogério de Andrade, que é um dos bicheiros mais conhecidos do Rio de Janeiro, filho do Castor de Andrade, né? Bom, esse cara vai preso, né? Aí você tem alguns mandatos tampão. Cláudio Castro, há algumas semanas, nomeou um secretário que não agradou, né, algumas pessoas importantes da LERJ, sobretudo o presidente da LERJ, né, enfim, e um outro deputado que vem de Belford Roxo, lembra do Vaguinho, da eleição? Sim. Então, ali nós temos um deputado, foi o deputado mais votado, né, do estado do Rio de Janeiro ali, né, veio do mesmo lugar. Ligado ao Vaguinho também ou adversário? Foi ligado ao Vaguinho durante muitos anos, diz que eles ligaram, não se sabe exatamente o quanto, mas saíram muitas matérias da relação desse deputado com o bonde do Jura, que era um miliciano que atuava lá em Belford Roxo. Quem patrocinou a queda do secretário nomeado pelo Cláudio Castro, né, enfim, foram esses dois personagens, o presidente da casa e esse deputado, né, enfim, e são eles que colocam um policial youtuber agora na Secretaria da Polícia Civil. Você está entendendo a complexidade que nós estamos falando? O grau de complexidade nenhuma. É praticamente vulgar, né, se a gente for usar o termo correto, né? Mas, de toda maneira, isso mostra muito, né, como é que funcionam essas relações entre política, polícia e crime no Rio de Janeiro. Agora, você falou que o Rio é um caso atípico, inclusive, lendo um texto seu de já algum tempo atrás, porque você pegava dados que iam até 2019, naquele momento, você mostrava o seguinte, né, que as milícias controlavam 25% dos bairros da capital, correspondendo a 57,5% da superfície territorial e 1/3 da população. E que isso é mais, inclusive, do que as facções todas, né? Porque a gente sempre ouvia falar no Comando Vermelho, agora no Terceiro Comando Puro, enfim, em outras organizações. E pelo que você está mostrando, quer dizer, esquece esse crime organizado, num certo sentido. Eles foram largamente superados
por essas milícias, pelo menos no que se refere a esse controle territorial, né? Porque, de fato, né, enfim, como eu estava dizendo, o modelo de negócio das milícias é mais lucrativo, muito mais lucrativo do que o do tráfico de drogas. Não à toa, parte, né, das facções tem atuado copiando, né, por exemplo, exploração de gás, de transporte alternativo, até parte do mercado imobiliário, mais puxadinho do que grandes prédios igual a milícia, né, enfim, tem sido copiado também pelo tráfico de drogas, porque se provou mais lucrativo, e as milícias têm essa cobertura de proteção política para as suas ações. Então, assim, é o que eu estava dizendo, é uma criminalidade mais organizada, né, enfim, que fatalmente ganharia terreno sobre uma criminalidade bem desorganizada. Então, assim, o que isso mostra para a gente, né, enfim, é que nós estamos realmente numa situação muito mais complicada aqui no Rio de Janeiro agora, né? Assim, os caminhos para a gente sair desse buraco, eles estão ficando cada vez mais bloqueados, né? Porque, enfim, bom, primeiro, enfim, como é que o Estado vai enfrentar o crime se o Estado está mais fazendo parte do que qualquer outra coisa? Segundo, as soluções todas equivocadas, né? Enfim. Terceiro, não temos esses grupos que estão atuando, né? Enfim, de forma cada vez mais lucrativa, e isso, né? Enfim, faz a sua ampliação. Então, por isso que eu estava dizendo, a fragmentação desses grupos não quer dizer que essa lógica do controle territorial armado ela esteja sendo enfraquecida. Esse é o problema do Rio de Janeiro, né? Enfim, essa é a grande questão. Como é que a gente consegue, né? Enfim, atuar de forma eficiente para romper a lógica do controle territorial armado, não para caçar o fulano ou o beltrano, né? Enfim. Então, uma coisa que eu tenho defendido já há bastante tempo, né, é uma atuação regulatória sobre esses mercados legais e ilegais, né? Enfim, ou seja, às vezes você tem a presença do Estado, mas você não tem a efetiva regulação pública sobre o seu funcionamento. E é isso que faz com que esses grupos possam atuar de forma predatória sobre eles. É isso que faz com que eles criem monopólios, né? Enfim, por exemplo, vamos pegar o caso do gás, é muito claro a esse respeito, né? Enfim, você tem as distribuidoras de gás, tem os grupos milicianos. Os grupos milicianos, eles vão lá e negociam com a distribuidora da seguinte maneira: você vai pagar R$20 a mais para cada botijão de gás, né? Então, o botijão custa 80, aquele vai custar 100, porque esse ágio ele é repassado para o consumidor no final das contas. Então, imagina que a pessoa mora numa favela, ela vai ter que pagar o botijão mais caro do que aqueles que moram, né, em lugares mais nobres, né? Enfim, por quê? Porque você não tem, né, enfim, nenhum tipo de fiscalização sobre isso, né? Enfim, você não tem uma pessoa que vai lá, entendeu, nas distribuidoras e vai dar uma olhada no que está acontecendo ali. Você não tem como garantir, né? Enfim, o distribuidor ele é miliciano? Muitas vezes não é miliciano, entendeu? Para ele também não é ruim, ele vai garantir todo o exclusivo comercial de uma população que está submetida ali naquela circunscrição do controle territorial armado, né? Enfim, e ele repassa para o consumidor o ágio que seria a perda dele. Então, para o miliciano é bom, para a distribuidora de gás é bom, e para o consumidor final é horrível, né? Enfim, então, quer dizer, como é que a gente consegue inventar maneiras, né? Pensar maneiras de atuar de forma mais regulatória sobre esses mercados? Isso corroeria essas bases econômicas e teria efeitos de letalidade cada vez muito menores, né, do que as operações policiais. Você tem uma ideia, né, do impacto dessa guerra aqui no Rio de Janeiro? Enfim, nós estamos atualmente, né, enfim, com quase 30 e poucos % do total de mortes, né, do Rio de Janeiro feitos pelas forças policiais. Uma atuação que é ineficiente e altamente letal pelas forças de segurança, né? Mais de 1/3 do total dos homicídios no Rio de Janeiro são cometidos pelas forças policiais. Esse é um número que é bastante alto mesmo para patamares brasileiros. A média brasileira é de 12% do total dos homicídios. E os parâmetros internacionais indicam que acima de 10% nós temos, na verdade, claros indícios de abuso de uso da força. Então, veja que nós temos aqui 3 vezes esse limiar, né, e um pouco menos de 3 vezes do que a média brasileira. O Estado brasileiro é um agente propulsor das mortes. Essa que é a questão, né? Quer dizer, como é que aquele que deveria proteger as pessoas está matando as pessoas, né?
A gente tem um monitoramento acerca das chamadas chacinas, né, enfim, aqui no Rio de Janeiro, e quando a gente observa esses últimos 15 anos, nós temos 3 vezes mais chacinas feitas pelas forças policiais do que pelos próprios grupos armados. Ou seja, não tem como a gente imaginar que uma coisa desse tipo vai resolver a questão, não só por conta desses efeitos de letalidade, mas sobretudo, porque aí tem uma questão importante que eu acho, né, quer dizer, que a brutalidade policial ela está intimamente associada à lógica do controle territorial armado e dos grupos armados do Rio de Janeiro. Quer dizer, na medida em que você dá uma autorização quase que limitada, né, de uso da força, ou seja, na medida em que você autoriza as forças policiais a atuarem de forma brutal rotineiramente, e esse é o caso do Rio de Janeiro, né, enfim, nós temos operações policiais que por vezes são necessárias, mas elas acontecem cotidianamente, né? Todos os dias temos operações policiais no Rio de Janeiro. Essas operações policiais são circunstâncias nas quais a letalidade policial ocorre, aqui no caso do Rio de Janeiro, né? E quando dá morte de uma pessoa por algum policial, nós temos uma taxa de arquivamento, né, que sempre foi acima de 92% no caso daqui do Rio. Então, assim, 92% dos casos, o próprio Ministério Público, que tem a atribuição constitucional de fazer o controle externo da atividade policial, pede o arquivamento do processo. Ou seja, há uma tolerância não só política, como a gente estava discutindo, mas também judicial para essas mortes. Isso significa que há um salvo-conduto para se matar como quer no Rio de Janeiro, né? E na medida em que você concede esse salvo-conduto aos policiais, né, enfim, essa disposição das vidas, né, enfim, ela passa a ser também negociada em um mercado que aqui no Rio nós chamamos de arrego. Né? O arrego é basicamente isso, a suspensão do poder de vida e morte mediante um pagamento pecuniário. Né? Isso isso que é o arrego. É a primeira extorsão, que é aquela feita sobre os próprios grupos armados. Né? Só que isso, rapidamente... Quer dizer, você me paga para eu não te matar, é isso? Você me paga para não te matar, né? Enfim. Mas aí daqui a pouco você me paga, né? Enfim, porque você tem que pagar, porque você é um comerciante que trabalha aqui na área que eu controlo. E daqui a pouco você tem que me pagar para que eu te garanta a sua segurança, porque você é um morador e eu estou aqui, entendeu? Por isso que eu estou dizendo que a brutalidade policial, a corrupção policial e a lógica de funcionamento dos grupos armados, elas estão intimamente ligadas, elas estão associadas. Enquanto a gente não conseguir fazer o chamado controle democrático da atividade policial, isso vai produzir mais, né, enfim, consequências não só de letalidade policial, mas também na proliferação desses grupos. Esse que eu acho que é um ponto importante, né, enfim. E aí, houve uma época, inclusive, que os policiais recebiam um prêmio, né, por morte. Sim, era a condecoração por bravura. Isso. Bom, esteve em vigência durante um certo período aqui no Rio. Né? Marcelo Alencar, né, que instituiu isso, se eu não estou enganado. Marcelo Alencar. E isso, vários dos policiais que tiveram condecoração por bravura, inclusive, são parte daqueles que a gente encontra atualmente nas manchetes dos jornais, fazendo parte de grupos milicianos ou de matadores, que é outro fenômeno bastante comum aqui no Rio de Janeiro também, né? Enfim, grupos de matadores profissionais. Né? Então tem toda uma ecologia do crime que está associada justamente a esse uso abusivo da força. Né? Enfim, é uma questão fundamental, né? Quer dizer, em regimes democráticos o uso da força ele é permitido pelas forças policiais, mas ele é todo limitado legalmente. Claro. Regimes autoritários é que oferecem a ausência de limites para o uso da força, não é isso? A disposição ilimitada sobre as vidas é característica de regimes autoritários, né? Enfim, não de regimes democráticos. Então, assim, cabe a gente entender o que está acontecendo, sobretudo nas favelas do Rio de Janeiro, né, onde moram pessoas pobres, negras, né, enfim.
que democracia é essa que está acontecendo nesses lugares, né? Enfim, porque isso aí é a condição de possibilidade, né? A justiça é a condição de possibilidade do Estado, né? Enfim. Agora, uma coisa interessante, num outro estudo seu e de alguns colegas, você fala também o seguinte, estou pensando um pouco nessa coisa do controle, né? Você falou da regulação de certos mercados, na hora, isso me remeteu àquilo que a gente ouve muito sendo dito, que você tem que, para usar a expressão já até surrada, né? Seguir o dinheiro, né? Você tem que ver onde está o dinheiro e atacar financeiramente esses grupos. Queria talvez que você pudesse abordar um pouco no que você está pensando, o quanto é a mesma coisa ou se diferencia essa ideia da regulação dessa ideia de atacar a questão financeira. Isso é um ponto. E o segundo, que tem a ver com como esses abusos policiais vão engendrando aí toda uma cadeia, não só de mais violência, mas também de corrupção, né? Porque, no fim das contas, a milícia é uma grande máquina de corrupção. Está todo mundo ali achacando e extraindo renda a partir daí, ainda para piorar, com o uso da violência. E vocês mostram, né, nesse estudo do qual eu estava me lembrando aqui, também que quanto mais operações policiais, mais crime, e não menos, ao contrário do que muitas vezes se imagina, né? Se você puder tratar um pouco desses dois pontos, né, essa questão da regulação e do mundo financeiro, com essa questão das operações policiais como formas, pelo jeito, contraproducentes de combate à criminalidade? Sim, são as duas pontas que eu acho que são importantes serem enfrentadas, né, para que a gente possa avançar nessa questão. Então, começando pela questão da regulação dos mercados, né? O primeiro mercado que deveria ser regulado, né, é o mercado de drogas. O mercado de drogas é um mercado desregulado. Ou seja... Significa o que? Legalizar? Porque ele é criminalizado, não tem como ele ser, ele tem algum tipo, em algum nível, uma regulação pública, por exemplo, uma regulação na área da saúde, né? Enfim, como é que a gente vai ter acesso a essas mercadorias, como é que a gente vai comprar, vender, ter acesso, etc. Enfim, parte do nosso problema tem a ver justamente com a questão da guerra às drogas. Tem um outro mercado que que tradicionalmente é desregulado no Brasil, passou por um interregno de relativa regulação e também, e agora, depois do governo Bolsonaro, foi desregulado de novo, que é o mercado de armas, né? É um mercado bastante importante para essa área também, né? Até o governo Lula, eu acho que isso foi uma das coisas que foram bem feitas, né? Foram boas iniciativas que, ou seja, de alguma maneira tentou-se começar a iniciar um processo de restabelecimento de regulação no mercado de armas. Mas como eu estava falando anteriormente, todo um conjunto de mercados que tem a ver com a produção das cidades, o mercado da habitação, os mercados associados à infraestrutura urbana, que também não tem funcionado de forma regulada. Aí eu estou pensando assim, fiscalização, né, enfim, sobre as empresas, sobre preços, sobre, né, a cadeia de aprovisionamento das mercadorias. Tem uma série de mercados aí que eu acho que também poderiam estar submetidos a uma efetiva regulação pública, né? Pensa assim, internet aqui no Rio de Janeiro, as milícias têm empresas de internet próprias, sabe assim? Não é uma coisa tão... O Gato.net não é só, vamos dizer, desvio da estrutura das outras. É igual a energia é a mesma coisa. Por vezes você tem furto de energia e por vezes você sobretaxa a energia. Tem essas duas estratégias. De toda maneira, nos dois casos, quer dizer, você não tem fiscalização sobre energia elétrica no Rio de Janeiro ou a internet. Então, não é só agora, né, enfim, nós temos aí o anúncio, né, pelo governador do estado, em parceria com o governo federal, de uma força-tarefa para rastrear a lavagem de dinheiro. Agora, é muito... eu acho que... E aí esse é meio que o follow the money, por isso que eu estou falando, né? Enfim. Quer dizer, a lavagem de dinheiro, ela é pensada da seguinte maneira, né? Você tem um dinheiro que é de origem ilícita, que passa a ser... que é lavado para ele se tornar um dinheiro lícito, não é isso? Sim. Agora... Pelo menos com aparência de lícito, né? Ou com aparência de ilícito, algo do tipo. Então, só que no caso das milícias, estava dizendo aqui, né, enfim,
não é exatamente só dessa maneira que a coisa opera. Você tem um lusco-fusco entre legalidade e ilegalidade, não é que eles pegam dinheiro, né, de uma coisa que é ilícita e põem numa coisa que é lícita. Você tem um vai e vem desse dinheiro, na verdade, da legalidade para a ilegalidade, da formalidade para a informalidade, da licitude para a ilicitude. Quer dizer, parte do dinheiro cuja renda vem do mercado imobiliário vai depois para a venda de armas, depois a circulação é muito mais complexa do que isso. Então, assim, não é só, acho que, claro, as movimentações financeiras também têm que ser reguladas, tá certo? Mas isso é uma parte do problema. Eu acho que a parte mais importante seria justamente atacar os mercados que têm incidência concreta, né? Enfim, na vida das pessoas. Eu estou pensando nesses mercados associados à produção da cidade, que são os mercados que sustentam economicamente as milícias. Pouco isso. Com relação à violência, né, como forma de atuação aqui das polícias no Rio de Janeiro, isso tem uma longa, né, tradição de estudos, debates, questões, enfim. Nós tivemos, né, enfim, para contar a partir de um momento importante aqui da política do Rio de Janeiro, né, enfim, nós vínhamos logo depois da chegada de Witzel ao poder numa escalada, né, da letalidade policial. E isso chegou até, né, o momento da pandemia. No momento da pandemia, as operações policiais elas estavam inclusive atrapalhando o serviço de ajuda humanitária nas favelas, né? Ou seja, as operações aconteciam quando estavam sendo distribuídos cestas básicas, aqueles kits Covid, né? Tinha uma série de organizações territorializadas, organizações, né, das próprias favelas estavam tomando essas medidas porque elas sabiam que isso não viria por parte do governo, do Estado. Então, houve uma mobilização que foi muito importante, as operações atrapalhando. Né? Parece a situação da faixa de Gaza. É mais ou menos isso, né? Enfim, aliás, o Rio de Janeiro parece, né, tem diversos pesquisadores, né, enfim, que fazem essa associação, né? Enfim, você tem uma facção que controla o lugar e o terrorismo de Estado ali, né? E as pessoas ainda querem ficar escolhendo o lado, isso que eu acho curioso, né? Entre a facção e o terrorismo de Estado, que lado que você toma? Exato. Maluco, né? Enfim, eu não tomo partido nem de facção e nem de terrorismo de Estado, né? Enfim. No caso ali do que estava acontecendo, houve essa mobilização ali naqueles territórios, e aí realmente teve uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que veio no bojo da chamada ADPF 635, a ADPF das favelas, né, que foi uma grande coalizão que se formou para enfrentar o racismo e a violência de Estado nas favelas. Corre até hoje no Supremo Tribunal Federal essa ação, e naquele momento o ministro Edson Fachin, né, enfim, muito sensibilizado também pela morte do menino João Pedro, que aconteceu no complexo do Salgueiro, né, em São Gonçalo, determinou a restrição das operações policiais durante o período da pandemia. Então, ali, essa restrição ela foi respeitada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro durante mais ou menos uns 4 ou 5 meses. Nós fizemos o monitoramento disso, e nós percebemos que as operações haviam caído sensivelmente e que isso não havia impactado em nenhum dos indicadores criminais, nem dos crimes contra a vida, nem dos crimes contra o patrimônio. E essa medida preservou mais ou menos 100 mortes a menos por mês durante a sua vigência. Mostrando, né, uma vez mais, e uma análise assentada em dados e evidências, que, né, o respeito aos direitos humanos, à dignidade da vida humana, não se confronta com o enfrentamento da criminalidade, uma coisa não se opõe à outra, né, que essas coisas elas caminham juntas, né, de fato. Que essa é uma outra polarização inócua, né, é a maneira como o debate na segurança pública acabou se estruturando, e ela é extremamente, enfim,
inoperante, né? Quer dizer, bom, de um lado você tem que respeitar os direitos humanos. Ou você defende bandido, ou você defende a letalidade policial. São essas escolhas infernais que a gente não pode, né, tomar partido, né? Ali nós demonstramos que essas duas coisas elas não estavam em oposição. De fato, não estão em oposição, nunca estiveram em oposição. É construção política colocar essas coisas dessa maneira. Só interessa para quem não quer resolver o problema. Enfim, logo em seguida, nós temos aí, no início do ano seguinte, 2022, a chacina do Jacarezinho, que foi uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, né, uma resposta das polícias do Rio de Janeiro. Houve até o uso de ironias, né, a operação que vitimou 28 pessoas no Jacarezinho chamava Operação Exceptis, fazendo menção à decisão do ministro Edson Fachin, né, da restrição das operações, salvo em casos absolutamente excepcionais. E durante a coletiva de imprensa pós-Jacarezinho, os policiais disseram claramente que o STF fazia o ativismo jurídico ecoando, né, aquela maré autoritária que estava muito forte naquele momento no Brasil. Então, vejam, é uma espécie de um levante. Nós temos aqui no Rio de Janeiro... E surgiram contra o STF, né? Surgiram contra o STF, assim como há décadas atrás, sim, surgiram contra o Brizola, que também tentou fazer algum tipo de controle democrático na atividade policial, né? Não se entende a chacina de Vigário Geral sem um enfrentamento que as polícias fizeram a Nilo Batista, secretário de Justiça, e Leonel Brizola. São coisas assim, impressionantes, como é que as chacinas elas operam como uma espécie de chantagem, a extorsão na forma de chantagem, né, filho? Ou você me dá a liberdade restrita para eu fazer o uso da força como eu quiser, ou então, né, vão aparecer cadáveres aqui empilhados na sua frente. Então vejo como é uma coisa complicada, né? Enfim, vejo como é uma coisa complicada, ou seja, os poderes eleitos, eles não têm controle sobre as armas no Brasil. É esse que é o fato, né? Quando eu estava contando a história da nomeação do secretário de Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, também é isso. O governador ele é fraco, ele é fraco. Mas tem uma dimensão que é mais ou menos estrutural, quer dizer assim, bom, você não vai instituir, né, o controle político sobre o poder em armas. Isso é uma questão fundamental. Se a gente não enfrentar isso, eu acho que nós corremos um risco que não tem a ver só com a área de segurança pública. Eu venho insistindo sobre isso já faz alguns anos. Quer dizer, há que se ter coragem em algum momento para fazer esse enfrentamento e simplesmente passar um recado que as forças policiais têm que agir dentro da lei, obedecer decisões. Imagina, você vê um alien aqui, né, que tem formação, né, jurídica e política, e aí você vai ter que explicar para ele que os policiais do Rio de Janeiro não respeitam uma decisão da Suprema Corte e que confrontam uma decisão da Suprema Corte. Sabe assim? Os homens da lei agem fora da lei. É uma coisa muito, muito difícil, né? Esse tipo de situação. Quer dizer, não é uma coisa... Porque as pessoas acham que isso é uma questão de segurança pública. Não é. Enfim, não é. A gente não vai conseguir avançar, né, na questão democrática se a gente não enfrentar essa questão. Isso aí eu estou absolutamente convencido. É simples de falar, difícil de fazer. Quem põe o guiso no gato, né? No fim, esse é o velho problema, né? Exatamente isso. Então, assim, essa questão do controle democrático das polícias, ela tem várias dimensões, né? Ou seja, impedir, né, como a gente estava discutindo anteriormente, a expansão da lógica do controle territorial armado, particularmente das milícias, garantir a democracia no Brasil, efetivar os direitos, tem uma série de dimensões super importantes. É por isso que eu acho que isso é um dos nós centrais, sem o qual, sem o enfrentamento, a gente não consegue avançar em quase nada. Agora, enfim, eu ia te perguntar antes de você falar isso tudo, como é que a gente põe o guiso no gato, né? Mas pelo que você falou, é uma fórmula que precisa ser procurada ainda, né? Mas os caminhos, eles estão dados, né? Então, quer dizer, por exemplo, reforçar os controles internos ou externos. As corregedorias, aqui no Rio de Janeiro nós tivemos a Corregedoria Geral Unificada,
que era uma corregedoria que funcionava para ambas as polícias e, portanto, ela tinha uma entrada que era interna, mas também algum nível de exterioridade que impedia o coleguismo que caracteriza a ação das corregedorias em geral. Justamente por ela atuar nas duas polícias indistintamente. Exatamente. O Ministério Público, né, ele tem que ser provocado a exercer a sua atribuição constitucional, né? O Ministério Público tem um papel fundamental nisso. O Ministério Público tem que fazer o controle externo da atividade policial. Ele não pode ser tão copartícipe da barbárie, né? O Ministério Público tem recursos, tem poderes, tem uma série de prerrogativas, né? Enfim, é possível uma atuação minimamente condizente, né? Enfim, com a existência do Ministério Público, né? E menos cúmplice, como é atualmente. Nós poderíamos, né, isso é uma coisa que já foi feita em diversos países, né, enfim, não só da Europa, nos Estados Unidos isso é muito frequente, mas em vários países da própria América Latina, que são comissões de supervisão civis, né, da atividade policial, que seria uma outra camada ainda importante do controle democrático das polícias, ou seja, participação de membros da sociedade civil para a supervisão, elaboração de propostas, né, monitoramento das ações e etc. Isso é uma coisa que, inclusive, se tornou uma proposta que foi formalizada aqui no Brasil no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, deve ir ao pleno do STF nos próximos meses, né? Enfim, é uma proposta que todos os manuais, né, enfim, de análise de dados baseados em dados de políticas públicas baseados em dados de evidências mostram que é a medida de mais alta eficácia, né, enfim, em termos de controle da letalidade das polícias. Enfim, tem uma série, as perícias, né, a atuação das perícias, né, as perícias elas têm que ter algum nível de autonomia com relação às polícias. Imagina que no caso da chacina do Jacarezinho, aquilo ali era uma operação comandada pela CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, né? Interessante, né? Porque geralmente a gente imagina a polícia militar, né? Nesse caso foi a polícia civil. A polícia, a CORE, ela é mais antiga do que o BOP. A CORE, ela tem uma origem, enfim, bastante antiga aqui no Rio de Janeiro, que eu posso contar depois, que é altamente instrutiva, mas enfim... então depois é bom contar mesmo. A CORE, ela capitaneou essa ação, uma parte, a unidade de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela comanda aquela operação que tem 28 mortes, e depois os peritos da própria Polícia Civil do Rio de Janeiro que vão fazer os laudos, né, sobre o ocorrido. Ou seja, é um princípio básico, está em todos os protocolos de Minnesota, todos os tratados internacionais, quer dizer, não dá para o agente violador ou o agente que executa ou mata alguém ser o agente que vai fazer a investigação. Isso, claro. Aí, quando o Ministério Público, neste caso, porque teve ampla repercussão, montou uma força-tarefa e resolveu fazer a revisão dos laudos, a Polícia Civil não quis enviar o material. Então, teve que se deslocar uma unidade para ir até o IML, pegar as roupas das pessoas que tinham sido executadas para levar para São Paulo, porque eles não quiseram nem encerrar um inquérito para que fosse conduzido pelo Ministério Público e nem enviar o material. Vejam só, mas ali você teve um pulso firme, o Ministério Público agiu corretamente, falou, nós vamos enfrentar para ir até o fim nesse caso. Bom, chegou agora nas audiências de instrução do caso do Jacaré. Estou contando esse caso porque é um caso emblemático, digamos assim, né? Ele não é excepcional do ponto de vista dessa estruturação perversa, né? Enfim, de controle das polícias. E é um caso bastante conhecido, né? Bastante conhecido. Então, nesse caso, o Ministério Público ainda assim arquivou quase a totalidade, né, dos casos. Sobrou um caso que está a última audiência de instrução foi feita há alguns meses, né, e veremos o que vai acontecer, né. Esse caso aí é um caso bastante importante, né, porque na primeira audiência de instrução, os policiais da CORE foram até o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fardados, né,
E as testemunhas de acusação ficaram, evidentemente, intimidadas. Parte não entrou para prestar o seu depoimento. Claro. E o juiz substituto que estava conduzindo esse caso não pediu e reiterou o direito dos policiais de estarem ali fardados. Ou seja, se eles estavam fardados, eles estavam em serviço. A ordem de quem era quem foi o comandante que deu a ordem para que aqueles policiais, em horário de serviço, estivessem ali no TJ do Rio de Janeiro. Entende? Bom, então você tem várias camadas, né, enfim, para fazer esse controle externo, que eu acho que tem as responsabilidades repetidas, camadas de controle político, né, não dá para ser um governador que aceita a chantagem, né, dos policiais, controles judiciais, né, internos e externos, e aí as corregedorias são importantes também, controles da sociedade civil e uma atuação um pouco mais firme do próprio sistema de justiça, né? Enfim, da magistratura. Então, eu tendo a achar que há caminhos. Se a gente conseguir encontrar uma forma de pactuação, afinal de contas, não é, Cláudio? Fora da política não há solução. A gente Nenhuma. tem que conseguir negociar, a gente tem que conseguir articular para resolver nossos problemas. Não tem outro jeito, né? A gente tem que conseguir fazer isso. Agora, realmente não é fácil, né? Porque eu estou pensando numa notícia que surgiu recentemente em São Paulo, talvez você tenha acompanhado aí, que foi a história de que havia ameaças não o corregedor, mas ao ouvidor das polícias militares de São Paulo, né? Que fez críticas bastante duras àquela operação que eu chamei aqui no começo, que é a Operação de Vingança, né? Operação Escudo, lá no Guarujá, onde a gente tem ali uma série de indicativos de que houve execuções, de que houve realmente uma coisa indiscriminada, né, de sair matando as pessoas, e aí ele começou a ser ameaçado de morte. Sim. E aí até prenderam esses dias um indivíduo que era um desses policiais aí, no caso parece que era um policial aposentado, mas que estava circulando nas conversas de grupos de policiais, ameaçando de morte o ouvidor, ou seja, tem que ter muita coragem, né, também para fazer isso, que me parece que o juiz que você mencionou aí do caso não teve, né, de enquadrar esses policiais que estavam ali claramente constrangendo as testemunhas, enfim, e talvez a muitos outros, né, tem faltado essa coragem. São Paulo, surpreendentemente, elegeu, né, um governador carioca para fazer a importação das piores práticas do Rio de Janeiro por aí, né? E aí nós temos um secretário de Segurança Pública que enfim, notoriamente conhecido por suas declarações ufanistas da brutalidade policial. Tínhamos um sistema bastante bem sucedido, né, de instalação das câmeras corporais em São Paulo, era até então uma referência para todos os estados, né, da federação, porque, veja, era um programa que veio de dentro da própria Polícia Militar de São Paulo, conduzida pelo Coronel Cabanas, que foi uma pessoa que estudou isso durante muitos anos, né? E esse programa estava apresentando resultados. Mas o que nós temos agora é um processo de desinstitucionalização desse programa. Veja, é uma atitude deliberada, me parece. Sabe assim, o secretário de Segurança disse que o problema é que o dinheiro está contingenciado. O dinheiro está contingenciado, né? Enfim, então, é muito cômodo dizer isso, né? Claro. Enfim, e aí você vai desinstitucionalizando, porque como a gente estava dizendo, construir, né, essa institucionalidade, ela é árdua, né? Aí depois, para destruir, a pessoa ela vai conseguindo fazer de forma mais célere. Então, aí depois, para correr atrás do prejuízo, vai demorar muito mais tempo, né? Então, aí, São Paulo caminha, do meu ponto de vista, né, para alguma coisa que é muito perigosa, né? O problema, teve uma questão que foi fundamental na Operação Escudo, no Guarujá, que foi policiais sem câmeras corporais ou câmeras quebradas, uma série de... Sem bateria. Bateria. Quer dizer, bom, aí nós temos uma situação crítica, absolutamente crítica, de uma política pública que estava funcionando, tá certo? O que você faz nesse momento?
você assume os seus erros para a melhoria da política. E aí você vê quais são os gargalos para aperfeiçoar o que estava dando certo até então. Porque nada que está dando certo, né, é imune a problemas. Né? Estou fazendo, digamos assim, o papel de sempre ter a boa-fé como princípio, né, digamos assim. Então, mas não é isso. Você tem, na verdade, um negacionismo. As imagens não estão sendo compartilhadas com a Defensoria Pública. O Ministério Público no início teve dificuldade, ameaças ao ouvidor. Quer dizer, veja só o tipo de situação que se arma a partir de uma operação vingança como essa no Guarujá. Aqui no Rio, no nosso mapeamento das operações, nós mostramos que as operações motivadas por vingança, elas têm 4 vezes mais chance de terminar numa chacina do que aquelas motivadas por um mandado de busca ou um mandado de apreensão. Ou seja, quando você tem uma interface judicial e não, né, uma reação, né, a uma agressão a um policial, a uma unidade policial, a morte de um policial, etc., você consegue, né, enfim, conter os ânimos, né, muito mais facilmente. O problema realmente é que a Operação Escudo, que é um tipo de operação, né, é isso que é a justificativa do governo do Estado de São Paulo. Tem um certo tipo de operação policial em São Paulo que se chama Operação Escudo, que é mobilizada quando nós temos, né, um ataque a um policial, a uma unidade, a morte de um policial. Ou seja, é um tipo de operação... não é aquela específica que chama escudo. Isso é uma das opções. É um dos 10. Tem Operação Sufocos, tem Operação Pancadão, tem vários tipos de operação. Aí, no caso, nós temos um tipo de operação que é uma espécie de institucionalização da possibilidade da vingança. Veja como a coisa, né, ela é uma engrenagem que ela vai sendo construída, né, para desmantelar a institucionalização do que havia sido feito até então em São Paulo. Isso é uma, do meu ponto de vista, né, enfim, é uma política deliberada, não é não é uma incompetência nem do Derride e nem do Tarcísio. Né? É a opção. É uma opção, me parece que é claramente uma opção. Agora, você apontou que no Rio, né, essa espiral de aumento de violência policial é o que acaba levando, inclusive, à produção dessa mescla, né, do crime organizado com a própria polícia, que, por exemplo, culmina nas milícias. Né? Uma situação como essa em São Paulo, uma política dessa natureza, ou, eventualmente, por exemplo, que se faz na Bahia, em outros lugares, a gente corre o risco de ter essa situação das milícias se disseminando pelo país? É difícil fazer prognóstico, né? Mas o modelo é esse. Os elementos estão dados, né? Vamos dizer assim, os elementos estão dados. Porque, assim, se a gente for pensar em termos mais abstratos, né? Ou seja, não é que tem um miliciano que sai do Rio, vai para São Paulo, vai para a Amazônia, sem entrar nesse... Mas, assim, quais são os elementos que o solo fértil para a emergência desse tipo de grupo, né? Eu diria que o descontrole do uso da força me parece que é um elemento central, é um dos elementos centrais. Então, assim, não me surpreenderia. Já apareceram algumas denúncias, né, inclusive de operação com internet na Zona Sul, né, no Jardim São Luís. Nós tivemos uma série, inclusive, de mortes ali, né, vinculadas a esse tipo de prática. Era um gatonete que estava funcionando no São Luís e ali houve morte por conta disso. E São Paulo é uma cidade que já teve, assim, como antecedente histórico, grupos de extermínio muito importantes, né? Também não seria uma coisa absolutamente inédita na história de São Paulo, né? Enfim, esse tipo de paramilitarização de forças policiais para, né, atuação ilegal. Muito bem. Uau, Daniel, que coisa complicada isso. Ainda bem que você ajudou a entender um pouco mais esse negócio. Daniel, eu quero, enfim... Essa pública é só tragédia, cara. Pois é, mas enfim, justamente por isso que a gente precisa entender esse negócio para saber como lida com ele, né? E não cair nesse canto de sereia, né, de certas lideranças políticas que vêm com soluções aparentemente mágicas, né, um discurso que parece que acalenta os corações daqueles que
clamam por vingança contra a bandidagem e que, no fim das contas, só piora as coisas, né? Mas, enfim, vou te devolver a palavra, além de, enfim, para você, agradecendo aí por toda essa conversa, para você, se porventura ainda tiver um ponto que nós deixamos de abordar, que você acha importante trazer, você possa trazer, e para fazer a sua amarração final, por favor. Não, eu queria só mesmo, Cláudio, agradecer aí a possibilidade da conversa contigo. Eu gosto de conversar assim, e aí aqui a gente também pode falar de forma um pouco mais livre, tranquila, e com mais tempo, e, enfim, é o tipo de oportunidade que eu acho que é muito legal para a gente poder, né, desenvolver um pouco mais os argumentos, conversar mais sem a determinados tipos de formalismo, né, que às vezes nos prendem. Então foi muito legal poder ter essa possibilidade aí de troca contigo. Eu agradeço bastante, viu? Eu que agradeço, Daniel. Obrigadíssimo mesmo. Bem, então, aí com essas últimas palavras do Daniel, a gente termina por aqui. Eu quero, como sempre faço no encerramento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio. E quero também agradecer a todas e a todos que têm contribuído com o projeto do canal por algum meio. Pode ser desde aquele mais singelo ali, que é dar um clique no botãozinho do Valeu Demais do YouTube, que permite fazer uma doação pontual. Pode ser para quem também se inscreve no canal, se tornando assim membro do canal no Clube dos Canais do YouTube, de forma análoga, fazendo também uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, né, benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda até, né, por meio de um Pix. Se quiser mandar o Pix para o canal está aberto, né, é o e-mail do canal, a chave Pix, é contato@foradapolitica-não-há-salvação.info, também é o endereço para quem quiser escrever, contato@foradapolitica-não-há-salvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu reforço aqui meu agradecimento ao Daniel, agradeço e me despeço dele e me despeço de todo mundo. Até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.